E vamos orar iniciando o nosso culto. Senhor Jesus, nesse momento queremos te agradecer por este dia de hoje, pela tua graça estendida a nós, por todos esses dias aqui. Que a palavra de hoje venha alcançar cada vez mais o nosso coração. Obrigado por todos os momentos que passamos aqui, Senhor. E que agora possamos entoar louvores em teu nome. Que possamos receber a tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, mulheres, homens e crianças revigoradas, Senhor. Sabedoras de que devemos nos submeter, Pai. Mas submetemos através da tua palavra, instruída a nós todos esses dias, Senhor. Abençoa tudo que vai ser feito aqui. Abençoa o coração de cada um. Traz cada um mais, Senhor, amor, sabedoria, consistência, e que possamos, Pai, nos alegrarmos. Fica conosco nessa manhã, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quando me falaram, me perguntaram sobre temas, eu sugeri o tema feminilidade radical, indicando já uma obra, a fim de que as mulheres não só refletissem naquilo que seria pregado, mas que também adquirissem o material e que aos poucos estejam, ali construindo um acervo para pesquisa, para reflexão, para capacitação. E graças a Deus, meus irmãos, nesses dias de congresso, a palavra do Senhor tem sido direcionada quanto a esse aspecto tão importante da família, da criação de Deus, que é a vida da mulher. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 3, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher. Ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Vamos ficar até aqui na nossa leitura. Meus irmãos, o tema desta manhã é conselhos bíblicos para uma feminilidade radical. Então, eu não vou tratar no conteúdo dessa mensagem sobre a história do feminismo, isso já foi tratado. A gente quer trazer aqui princípios bíblicos que regulem a conduta, a vida, a personalidade, o propósito de uma mulher. E eu quero, nesse início, falar rapidamente que o mundo ele tem atacado a igreja através da distorção da figura da mulher. A gente pode falar que o mundo está atualizando suas armas contra a igreja. Se o mundo está atualizando as suas armas e tornando os seus ataques mais sofisticados, nós devemos também melhorar o nosso entendimento sobre essas coisas. Eu vou mencionar duas formas apenas, meus irmãos, de distorção da figura feminina. A primeira delas é a que está sendo tratada aqui com bastante detalhes, que é o movimento feminista, e aqueles que querem compreender bem o assunto precisam fazer uma leitura já desde a origem do marxismo, precisam entender um pouco sobre a escola de Frankfurt, na Alemanha, e o que esses teóricos criaram em torno da figura da mulher. Porque o movimento feminista ele não nasce de modo isolado. Nós temos, irmãos, teóricos, filósofos, pensadores que organizam as ideias, eles fazem estudo de massa para ver como essas ideias vão impactar as multidões. Então é algo engenhosamente inventado, programado para iludir, de tal forma que você se torna preso a essas ideologias sem ter a percepção exata de que está aprisionado. Você começa
a fazer exatamente aquilo que foi criado. Então, o feminismo ele desfigura a imagem da mulher, retira dela o seu propósito, a sua intenção criacional e faz dela apenas um item, uma massa de manobra, que atua em função de uma ideologia política. Se o feminismo é um extremo, nós temos no outro extremo o machismo. Quantos aqui já ouviram falar de homem red pill? Levanta a mão, só para eu ter uma dimensão. Estão vendo como nós estamos desatualizados? Duas pessoas sabem o que é um homem red pill. Então, se você achar que o machismo está exagerado, pesquise o que é ser um red pill. Então, nós percebemos que o ser humano tem dificuldade em encontrar um equilíbrio bíblico em relação à figura do homem e da mulher. Porque no extremo você tem as feministas e no outro extremo, que também desfigura a imagem da mulher, nós temos o machismo e agora a onda red pill, que é uma coisa bizarra. E a gente percebe que as pessoas têm dificuldade com o equilíbrio. E esse equilíbrio perfeito, meus irmãos, é a Escritura que oferece. Se a gente tem hoje movimentos que dizem que a mulher tem que se emancipar de tudo e de todos e que ela é sua própria heroína, a gente tem também do outro lado o movimento de homens que estão silenciando as mulheres de todas as formas, inclusive dentro das igrejas, jogando-as no mar do esquecimento, nutrindo um preconceito espiritual contra a figura da mulher, a ponto de bani-las de qualquer tipo de função. E isso, meus irmãos, está crescendo de modo silencioso dentro das igrejas. Esses extremos têm que ser evitados, porque é o seguinte: se nós atingimos a figura da mulher, se nós descaracterizamos a mulher do seu papel, da sua função dada por Deus, nós vamos destruir, em primeiro lugar, o casamento. Não há possibilidade de um casamento cristão e bíblico ser construído com a figura da mulher fora do seu devido lugar. A gente também vai destruir a maternidade, que segundo Paulo, em 1 Timóteo 2, foi um meio estabelecido por Deus para preservar a dignidade, a importância e o sentido da vida de uma mulher. E hoje nós vemos pessoas dizendo que não tem nenhum interesse na vida de terem filhos. A gente também destrói não só o casamento e maternidade, mas a própria igreja que vive à base de família. Então, quando nós não temos um lar ordenado, em que o papel do homem e da mulher são devidamente respeitados, nós não só banalizamos o casamento, como também vamos banalizar a vida dos nossos filhos. E uma família banalizada e desordenada vai também desordenar a igreja. Essa igreja, por sua vez, não terá impacto e relevância na sociedade. Então, meus irmãos, diante de tudo o que foi exposto nesse congresso, diante de tudo o que foi ensinado, o que foi pregado, é uma pergunta para as mulheres: como você pretende melhorar a sua postura e seu serviço na obra de Deus, diante dos pontos, dos perigos, das falhas que foram mencionadas? O que você está disposta a fazer para ajustar sua feminilidade ao padrão bíblico estabelecido por Deus? Porque eu creio que foram feitos aqui vários apontamentos que tocaram na sua vida. Desvios de conduta, desvio de comunicação, desvio de vestimenta. Então, vários aspectos foram abordados que talvez tenham tocado em falhas que você tem cometido. Em que nível de disposição você está para fazer as mudanças necessárias a partir da palavra de Deus? Para ajudar nessa tarefa, deixaremos aqui alguns conselhos bíblicos, baseados, é óbvio, na revelação de Deus, com o propósito de contribuir com uma feminilidade radical, que não negocia o evangelho com as ideologias, que não tenta agradar a gregos e a troianos, mas tem como objetivo agradar ao Senhor, o Criador do sexo masculino e do sexo feminino. E eu quero, meus irmãos, dentre esses conselhos, mencionar primeiramente: tenha uma profunda compreensão da graça soberana de Deus. Deus não está atrás de mulheres de aço, porque elas não existem. Então, se uma mulher coloca na cabeça que ela é capaz, nela mesma, que ela tem poder para carregar todo o fardo da família, da igreja, do trabalho, do sustento de um lar, e até de si mesma, essa mulher está enganada. Porque a graça de Deus,
é o mais claro recado da nossa impotência. É a graça de Deus que vai dar justamente à vida da mulher a suficiência que ela precisa. Então Deus não está atrás de heroínas, como o feminismo ergue a imagem da mulher. Deus não está atrás de mulheres autossuficientes, porque elas não existem. Elas não existem. O que Deus quer é que cada mulher compreenda suas limitações diante da graça capacitadora de Deus. O maior gesto redentivo que uma mulher pode ter por si mesma é olhar para os seus limites. É parar de segurar o choro, parar de simular uma força que não tem, parar de adoecer internamente, porque não quer desabafar e colocar para fora aquilo que passa. O que Deus quer é que você abandone esse modo de vida e se agarre à graça dele. Porque a suficiência de toda mulher está na graça de Deus. A excelência de toda mulher está na graça capacitadora de Deus. Então você não precisa se desesperar e achar que sozinha vai dar conta de todo o recado que está na sua frente. Seja crise com os filhos, crise no casamento, crise de saúde, independente do que seja. Agarre-se à graça de Deus e descanse nessa graça. Porque, meus irmãos, é muito bom nós sabermos que não temos essa capacidade em nós mesmos. Porque por um instante nós vamos respirar aliviados. Por um instante a gente entende que esse peso não precisa ser carregado por nós, porque nós não conseguimos. É a graça de Deus que vai nos conduzir de modo triunfante nos nossos desafios. Em 1 Coríntios 15, verso 10, Paulo está falando sobre a doutrina da ressurreição, e chega o ponto que ele diz, comparando-se aos demais apóstolos: eu trabalhei mais do que todos eles. Só que ele se apressa e diz: não eu, mas a graça de Deus em mim. Então Paulo sabia que desde o dia da sua conversão, a sua compreensão do Evangelho, as viagens missionárias, os trabalhos que foram plantados, as igrejas doutrinadas, as cartas que ele escreveu, os discípulos que ele fez no ministério, tudo aquilo era a graça extraordinária de Deus capacitando ele. Tudo aquilo, o tempo todo. Então Paulo tinha mais pura certeza de que ele sozinho não poderia dar um passo no reino de Deus. Então as mulheres precisam olhar para os seus desafios, para os seus problemas, e ignorar a autossuficiência pregada pelo feminismo e substituí-la pela dependência de Deus. Essas heroínas que o feminismo prega, de que você pode tudo, de que você é tudo, e de que você é independente de tudo e de todos, especialmente de Deus e do homem, é um discurso vazio. Então a mulher, de tal modo também o homem, foram criados para viverem na dependência do Senhor. Um segundo conselho para as mulheres aqui presentes é: seja uma mulher de oração, para que sua influência cresça no lar, na igreja e no mundo. Às vezes, já por influência do feminismo, que prega a vulgaridade, que prega o confronto, que prega a disputa, as mulheres tentam exercer influência no lar e na igreja na base do conflito, na base da confrontação, na base da violência. E nós temos, meus irmãos, na palavra de Deus, uma convocação profunda às mulheres para que sejam mulheres de oração. Para que sejam mulheres de oração. Deus não te deu força física. Esse foi o querer dele. Deus não deu às mulheres força física. Mas ele colocou diante das mulheres a oração, que é o instrumento mais forte neste mundo e que supera qualquer força física de qualquer homem. Quantas mulheres na Bíblia afetaram famílias, comunidades, reinados, impérios, através da sua vida de oração? Quantas mulheres mudaram a rota de toda uma nação porque tiveram a sabedoria de perseverarem na oração? Então, se o modo de vida das mulheres atualmente é uma vida vazia de oração, elas não conseguirão cumprir o propósito para o qual foram criadas. Sempre estarão vazias,
sempre estarão procurando realização em algum elemento dessa vida. Igual certa vez, eu não sei se eu já comentei na igreja, eu fui comprar uns pneus numa loja Imperatriz, e a vendedora aqui digitando e falou assim: ou vontade de ir no shopping hoje torrar uns 5 mil reais. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu estava na segunda igreja na época, e aí ela foi, digo, deixa eu diminuir essa raiva dela, vai que ela bota até um preço aqui em cima, com tanta raiva que ela está aí. E eu falei para, digo, geralmente, quem tem essa vontade de extravasar, na verdade quer fugir dos problemas que tem. E ela disse, é exatamente isso. O chamado para qualquer mulher atribulada, aflita, angustiada, sofrida, é aprofundar-se o quanto ela puder numa vida de oração. Porque ninguém tem ajuda como Deus tem. E às vezes, irmãos e irmãs, a gente tenta encontrar a realização para a nossa alma que já existe em Deus, mas a gente procura no mundo. Às vezes as mulheres tentam encontrar realização emocional no mundo, sendo que elas jamais serão amadas, bem tratadas e protegidas como Deus as ama e protege. Nós já temos uma fonte, que é o próprio Deus, que possui tudo o que nós precisamos para a verdadeira felicidade e paz nesta vida. Mas nós insistimos em fugir desse Deus porque não conversamos com Ele, não oramos suficientemente e nós amargamos uma vida de eterna busca por paz e felicidade. Quanto mais nós oramos, disse Soren Kierkegaard, mais a nossa natureza é amoldada à imagem de Deus. Ele diz que o propósito da oração não é mudar a Deus. Deus ele é imutável na sua natureza e nos seus atributos. O propósito da oração é mudar a natureza daquele que ora. E quanto mais tempo uma mulher passa na presença de Deus, mais ela cresce, mais ela se fortalece, mais ela amplia seu discernimento sobre a vida e mais ela desiste de correr atrás de supostas felicidades que ela nunca vai ter nesta vida. Mas ela só tem plenamente na pessoa de Deus. Então, enquanto o feminismo prega uma vida secularizada, o Evangelho diz, seja uma mulher de oração. E eu não vejo modo mais radical de ser mulher do que ignorar este mundo e todas as propostas que ele faz e você se voltar para Deus. Eu não vejo modo mais radical de ser feminina do que virar as costas para as promessas deste mundo e se voltar para aquele que é a verdadeira fonte de felicidade. Em 1 Pedro 3,7, meus irmãos, o texto fala sobre uma família e um casal, um homem e uma mulher, que devem viver de tal modo, olha só o que aqui diz o verso 7, que as orações não sejam interrompidas. As orações não podem ser interrompidas. Então, se a mulher tem que ter uma preocupação, se ela quer encontrar uma grande preocupação para a sua vida, é que suas orações estejam em dias com Deus. E que ela ore não só nos seus momentos oficiais e formais, mas que ela tenha uma postura de oração enquanto vive. Mesmo de olho aberto, mesmo dirigindo, em cada situação do dia, como Neemias orou na frente de um imperador, sem o imperador perceber, porque ele não fechou o olho, ele não abriu a boca, mas ele fez ali uma rápida oração dizendo, Senhor, me ajude. Senhor, me dê discernimento, me dê sabedoria para essas situações. Portanto, este segundo conselho é um chamado para que cada mulher seja uma coluna, uma base incrível de oração dentro da sua própria casa. Porque se você quiser vencer pela força, você vai encontrar alguém mais bruto que você, que é o homem. Se você tenta influenciar na base do confronto, você vai topar com alguém que será mais violento que você. Então, quando a mulher é criada, ela é criada justamente para complementar aquilo que o homem não tem. Então, a sua impaciência de homem, muitas vezes sua brutalidade, sua falta de sabedoria, seu modo intempestivo, precisa ser acalmado pela vida de uma mulher que sabe e que ama orar. Um terceiro conselho para as mulheres aqui presentes,
Seja conhecedora da palavra a ponto de amá-la e desejá-la diariamente. Meus irmãos, como nós precisamos de mulheres profundas nas Escrituras. Porque as posições que as mulheres ocupam na sociedade são posições extremamente importantes para a formação. A maioria esmagadora das apresentadoras de programas infantis, há décadas atrás, mulheres. A maioria esmagadora das professoras, mulheres. Então, se vocês observarem, os pontos cruciais de formação na sociedade estão nas mãos das mulheres, principalmente na primeira infância, na adolescência. Vejam que oportunidade vocês têm para aproveitarem essas ocasiões para transmitirem com riqueza a palavra de Deus. O feminismo ataca a autoridade das Escrituras. O feminismo chama as Escrituras de uma invenção humana, de um radicalismo patriarcal. E elas tentam encontrar textos fora de contextos para dizer e fundamentar aquilo que elas ensinam. Se você tem dinheiro, como mulher, se você tem bens, tem formações, tem um nome por aí, já tem um império formado e não tem conhecimento profundo da palavra, você é uma mulher pobre. Você é uma mulher extremamente pobre. Você pode ter quase tudo o que essa vida oferece. Em termos de bens, em termos daquilo que o mundo aplaude e acha vantagem. Se você não é uma mulher rica das Escrituras, você é uma mulher pobre, espiritualmente falando. Salmo 1, versículo 2. Depois de falar sobre aquilo que deve ser evitado, sabe, não se aconselhar com o ímpio, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, Davi diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, quantos de nós leem as Escrituras sem prazer? Não é algo chocante saber que o Deus que nós amamos não nos gera prazer na carta que ele escreveu para nós? Veja com que prazer um namorado, uma namorada lê a carta, hoje não existe mais, foi substituído, mas lembre da época que você lia com tanta ansiedade, principalmente o final, que eram as declarações mais românticas, né? Era o beijinho, era não sei o quê. Por quê? Porque a carta partiu de alguém que você verdadeiramente tinha um apreço. Por que nós não temos esse apreço pela palavra de Deus? Por que nós não sentimos fome das Escrituras? Porque o texto mais sublime, mais incrível e o único texto perfeito da face da terra, que nos faz vislumbrar a Deus na sua real glória, por que isso não nos interessa? Porque a gente passa dias e dias e os nossos filhos não nos veem com a Bíblia na mão. E o marido não vê a mulher meditando nas Escrituras. Os judeus são chamados de o povo do livro. Então, provavelmente, quando você vê você vai ver ele com o livro aqui do lado. Você vai ver ele com o livro do lado. E aí ele vai pegar um trem e ele está ali com o texto dele lendo. Ele vai estar no local de uma grande espera e está ali com o texto lendo, porque a vida dele é o livro. É o povo do livro. As mulheres cristãs que anseiam uma feminilidade radical precisam ser mulheres do livro. Que tenham prazer no texto, dia e noite. E o texto segue dizendo que elas serão como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Nós temos aqui, do nosso lado aqui, este exemplo. Árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. No devido tempo, elas frutificam. No devido tempo, elas florescem. Em época alguma, elas estarão com cara de morte, porque tem tudo aquilo que elas precisam na palavra de Deus. Um quarto conselho para as mulheres aqui presentes: não desperdice seu tempo com aquilo que não te aproxima de Deus e nem te torna melhor. Meus irmãos, nós estamos na época da cultura do desperdício. Você pega um podcast, você pega um YouTube, você pega o que você quiser. Eu nunca vi tanto lixo cultural na minha vida.
tanto desperdício de tempo, de dinheiro, de mídia, de você ver pessoas, e também mulheres, perdendo horas e horas e horas, todos os dias com banalidades. Com aquilo que não vai te tornar mais virtuosa, com aquilo que não vai te aperfeiçoar para o teu marido, para a vida com Deus, para o serviço na igreja, banalidades. O movimento feminismo vive de banalidades. Nós vemos mulheres que não se cuidam, nós vemos mulheres que protestam mostrando os seios, nós temos mulheres que estão continuamente incitando ódio entre pessoas, porque elas vivem de desperdiçar o tempo delas e o tempo alheio. A Escritura, por outro lado, vai nos ensinar a eliminar as distrações, aquelas distrações que te impedem de viver uma vida para Cristo com toda a sua força. Elimine essas distrações. Um dos bens mais preciosos que você possui é o seu tempo. Não deixe programas, eventos, redes sociais e o que quer que seja roubar o tempo que você poderia estar oferecendo para Deus. Explore o seu tempo para a devoção a Cristo e para o seu serviço. O texto de Efésios 5, verso 16, o apóstolo vai dizer o seguinte: remindo o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo, meus irmãos, é resgatá-lo. Sabe, é algo tão difícil de se ter que você precisa resgatar para não perdê-lo. E muitas mulheres e milhares de mulheres estão, na verdade, desperdiçando, vendo o seu tempo escorrer pelos dedos e perderem totalmente o prumo, a ponto de não terem momento para devocionais, para instruir os filhos, tempo para edificar o seu casamento, tempo para servir ao Senhor na sua obra. Como é difícil. Agora há pouco eu conversava com uma irmã pela manhã sobre o desafio de encontrarmos mulheres. Esse problema não é só com mulheres, é um problema geral, mas eu quero aqui focar nas mulheres, de encontrar mulheres disponíveis para o serviço de Deus. E quando falamos de funções, de cargos, de tarefas, nós começamos a nos esquivar. Porque falta, às vezes, meus irmãos, um investimento pesado na nossa devoção. O nosso tempo pode estar sendo desperdiçado com futilidades, com aquilo que impinge nas mulheres as mesmas coisas que o mundo impinge: carnalidades, vaidades, banalidades, e tudo isso vai levando o seu tempo embora. Portanto, meu conselho para as mulheres é que elas criem protocolos. Então, tal horário, eu vou me dedicar ao texto bíblico, eu vou me dedicar à oração, eu vou sentar com os meus filhos, eu vou conversar com meu marido. Se nós não criarmos protocolos na nossa vida e não termos estratégias para a nossa vida espiritual, a gente não consegue vencer essa batalha, meus irmãos, porque são tantas distrações, tantas novidades, é um mundo na palma da mão e a gente não consegue utilizar o nosso tempo. Eu vejo todos os anos, principalmente na reta final, mês de dezembro, nossa, mas esse ano passou rápido. Não. O ano demorou a mesma quantidade de tempo de todos os demais anos. É a gente que correu demais. E a gente está numa época que as pessoas sofrem de esgotamento, de apagão, porque não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Por isso, reduza, desacelere. Se for necessário ganhar menos dinheiro, ganhe menos dinheiro, mas preze pela tua relação com Deus. Uma mulher virtuosa, uma mulher verdadeiramente radical, ela é radical ao ponto de priorizar a Deus e abrir mão de certos afazeres que não lhe trazem bem. Um quinto conselho para as nossas irmãs: apoie a liderança de seu marido de maneira criativa, inteligente e sincera. Não deixe-o liderar sozinho. Lembram? A mulher foi dada ao homem não para ser uma opositora, não para ser uma observadora de bastidores, ela foi dada para ser uma auxiliadora. Teu marido tem uma liderança. Fortaleça a liderança dele diante dos filhos. Não retire sua autoridade. Respeite a liderança dele diante dos de fora. Jamais cogite a ideia de criticar o seu marido
diante de quem quer que seja. Lembre-se, colaboradora, não inimiga, não opositora. O feminismo faz a mulher enxergar o homem como adversário e como vilão. Então, a culpa de nós não termos isso são os homens, a culpa de nós não termos aquilo são os homens. E nós vemos na própria Bíblia mulheres exitosas no seu trabalho profissional. Coisa que o machismo não reconhece. O machismo diz que a mulher tem que ficar plantada dentro de uma casa. Nós temos a mulher virtuosa de Provérbios 31, é uma empreendedora. E olha só que a Bíblia está utilizando o empreendedorismo dela como indício de virtuosidade. Nós temos Lídia no Novo Testamento, que é outra mulher empreendedora. Mulheres que souberam trabalhar, que souberam atuar no mundo que aí está, sem abrirem mão do seu papel de auxiliadoras com seu marido. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre uso quando toco nessa questão, não sei se já mencionei isso na igreja. Quando estava em Imperatriz, eu fui convidado para dar uma palestra na Infraero. Um irmão da nossa igreja trabalhava lá. E aí estava lá toda a turma reunida, os funcionários. E a cabeça de toda aquela equipe era uma mulher. E aí, dei a palestra na Infraero, depois conversei um pouco com ela. E aí o irmão falou o seguinte: pastor, essa mulher aí, aqui dentro é poderosíssima, ganha muito bem, tem um carrão, mas sabe como é que ela chega aqui no serviço? Ela chega com o marido dela na motozinha que ele ama. E ela me disse que ela faz questão de apoiar o marido dela naquilo que ele gosta. Né? Ela poderia estar optando pelo luxo, humilhando ele, que ganhava menos. Aquele era o gosto dele. Ela chegava no serviço de moto com ele. Eu o apoio, eu respeito as decisões, porque ele é o líder, apesar de eu estar nessa função, ele é o líder lá em casa. Se eu não me engano, ele era batista. Então, a gente entende que, independente do teu nível social, intelectual, financeiro, nada vai fazer você desbancar a liderança dada por Deus ao seu marido. Então, procure apoiar de modo criativo. Não seja precipitada. Procure apoiar de modo inteligente e sincero. Influencie seu marido com sua tranquilidade, santidade e oração. O respeito pelo marido é o melhor traje que você pode utilizar diante de Deus e diante dele. Lá em Provérbios 31, 23, vai dizer que essa mulher é tão incrível que o marido dela é respeitado onde ele anda. Então vejam só, é o caráter dela influenciando a visão da sociedade sobre o marido. E onde ele chega, o texto diz, ele é honrado, ele é admirado, por causa do nível de virtuosidade que a sua mulher possui. Então, a liderança do homem não pode ser uma liderança solitária. O papel da mulher é estar diretamente envolvido no apoio da liderança do homem, seja no lar, seja na igreja. O próximo conselho tem a ver com este apoio. Planeje com o seu marido formas ministeriais de servir a Deus. Então, talvez você esteja apenas indo e voltando do templo. Talvez você, como casal, você e seu marido, não estejam tendo efetividade para servir a Deus. Conselho bíblico, meus irmãos, nesse momento, é evitarmos o desprezo que o feminismo prega contra o serviço sagrado. O feminismo, ele é ateu por essência, ele não considera as coisas de Deus, as coisas espirituais, menospreza tudo aquilo que é religioso. Então, o desafio aqui é a mulher olhar para o seu marido e pensar em formas ministeriais de servir a igreja. Você não precisa estar cantando, você não precisa estar pregando. Veja quantas necessidades uma única igreja possui. A nossa possui deficiências. Precisamos melhorar o evangelismo, melhorar trabalho social, trabalho com crianças, trabalho com jovens. Converse com o seu marido sobre formas ministeriais de dar suporte à tua igreja local.
Veja o teu casamento como instrumento, um dispositivo de Deus para abençoar uma igreja local, para abençoar uma comunidade. Reflita sobre isso. Sabe a propaganda do Santander? O que podemos fazer por você hoje? Conversa isso com o teu marido. O que nós podemos fazer pela igreja? Então não espere uma convocação, não espere uma intimação numa sessão quanto a algum cargo. Converse, dialogue, ore com ele e pense como nós podemos apoiar, contribuir e atuar no contexto da obra de Deus, na igreja que nós estamos e na cidade que nós estamos. Então isso, meus irmãos, inclui a responsabilidade feminina na cooperação ministerial. Gênesis 2:20, quando fala dessa auxiliadora idônea, né, isso vai encontrar eco, por exemplo, em Áquila e Priscila. Na Bíblia, irmãs, a ordem em que os nomes são citados, elas têm importância, né? Você pode ver que Judas é o último nome citado na lista dos discípulos. Você pode ver que os primeiros dons mencionados nas listas de dons vai assim dos mais impactantes para os mais simples. E quando o texto bíblico menciona Priscila primeiro, é porque o texto está indicando o nível de engajamento que aquela mulher tinha no ministério. Não está dizendo que ela é uma pastora. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas ela está falando sobre o nível de zelo e comprometimento que aquela mulher tinha ao lado do seu marido. Haviam sido expulsos de Roma por causa de um decreto imperial e foram ser colaboradores de Paulo na cidade de Corinto. E fizeram um trabalho extraordinário. Se tornaram cooperadores dos apóstolos. Nós temos, meus irmãos, aqui também, como conselho, não dispute com outras mulheres. Não dispute nada com nenhuma outra mulher, mas procure ser um modelo e um exemplo para elas. O feminismo, ele incita a competição. Ele incita. Então, ele vai selecionar mulheres que desprezam a maternidade, mulheres frustradas com sua própria beleza, mulheres vazias de significados quanto à figura do homem, quanto à divindade, e ela começa a julgar essas mulheres contra as mulheres que não pensam do mesmo modo. O próprio feminismo, veja um choque de lógica, lança mulheres negras contra mulheres brancas. O feminismo que vem em nome da minoria, das desfavorecidas, joga mulheres secularizadas contra mulheres cristãs. Então esse discurso de defesa, de valorização, na verdade é um discurso que gera conflito, choque, disputa. E o Evangelho diz que as mulheres devem colaborar umas com as outras. Não disputem nada. Disputem só a noite do brilho, né, como foi ontem à noite. Essa disputa é saudável. Não disputem mais nada. Vejam só o que diz o texto de Tito, capítulo 2, verso 4. Eu vou ler aqui. As mulheres mais experientes, elas devem ensinar as mais jovens a amarem os maridos e filhos. Meus irmãos, é um grande desafio uma jovem que acabou de casar. É um grande desafio. De você administrar um lar, talvez administrar trabalho, administrar estudos. E o texto bíblico está dizendo que uma das principais ocupações das mulheres experientes é aconselhar as mais jovens a amarem. Aí você pensa, poxa, mas não é tão fácil uma mulher jovem amar um marido, ela não já está apaixonada por ele. O texto não está falando de qualquer tipo de amor. Está falando do amor cristão, em que essa mulher, por amor, ela vai perseverar. Ela vai passar por uma fase, que é essa fase inicial do casamento, de adaptação e ajuste. Uma fase em que ela vai ter que tolerar por algum tempo, e talvez por muito tempo, alguns problemas que não serão ajustados, e ela mesma vai ter que se ajustar diante do homem que ela tem. De fatos que ela não descobriu na época do namoro. Porque no namoro a nossa paixão é tão grande que a gente só enxerga as semelhanças. Olha, ela gosta de rock, eu também. Eu gosto de hambúrguer, eu também. E a gente se fecha para as diferenças. O casamento é esse acorda.
Esse é o homem que você tem, essa é a mulher que você tem. E o texto bíblico diz: não olhem para as demais com disputa, como competição, como adversárias, mas procurem colaborar com a vida delas. Elas devem também ensinar as mais jovens a serem equilibradas, porque uma das marcas da juventude é o temperamento explosivo, é a impaciência e a inexperiência. Eu não sei quantas irmãs da nossa igreja já fizeram isso. Sabe, de pensar assim, a menina casou agora, vou aqui fazer um almoço, vou fazer um lanche, vou chamar o casal aqui em casa. E lá no meio das tantas, já tudo combinado com o marido, nós vamos falar de casamento. Meus irmãos, isso é muito bom. Eu e a Suzy já fizemos isso várias e várias vezes. Depois o casal vai falar: olha, foi muito boa a conversa, vamos fazer mais vezes. Porque eles precisam, e nós também precisamos exercitar este papel que é bíblico. O texto fala também que elas têm que ensinar as mais jovens a serem puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido. Eu vi um vídeo, eu não sei onde, que alguém chega para um homem e fala assim: olha, e aí se você casar, né, e descobrir, né, que a sua esposa não sabe fazer nada em casa, o que você diria aí para a sua sogra? Ele falou assim: eu diria para ela assim: olha, você fracassou. Você fracassou. Porque o feminismo, meus irmãos, não é só a autonomia do marido, a autonomia de Deus, independência financeira. O feminismo prega a autonomia do lar. E as mulheres estão abandonando o ambiente familiar, entregando seus filhos para as creches, para os professores, para os celulares, para os shoppings, para as redes sociais, e depois vão amargar uma perda futura. Então, as mulheres devem olhar umas para as outras e pensar: de que modo eu posso ajudá-la? Eu percebi que a irmã X está mais tristonha. Então, esse aconselhamento mútuo, essa colaboração mútua deve imperar no coração de uma mulher de fato feminina, para que ela evite qualquer tipo de disputa e de competição com as demais mulheres. 1 Pedro 3,6 diz que Sara é um modelo. Eu fiquei pensando: poxa vida, a mulher já morreu um tempão. E até hoje o testemunho bíblico diz que ela é modelo para todas as mulheres que querem saber como tratar o seu marido. Irmãos, eu vou falar agora para as irmãs: sabe o que é ter o seu nome na Bíblia? É óbvio que a revelação bíblica já se encerrou, mas já imaginou, está lá na Escritura Sagrada: façam como a Deuseli, façam como a Najara, que viveu assim, 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 faça como a Marizane. Sabe o que é ter o seu nome no texto bíblico, sendo citado como modelo espiritual para milhares e milhares de mulheres? Isso aconteceu com Sara. Eu tenho certeza, meus irmãos, que muitas mulheres hoje poderiam também ter sido enquadradas neste modelo, pela piedade que vivem, pela vida de oração, pela colaboração com outras mulheres. Mas esta ficou, e ela está aqui como modelo. As mulheres devem seguir o exemplo de Sara. Então, no lugar da disputa, no lugar da competição, no lugar de qualquer tipo de tenha um espírito colaborador. Uma mulher verdadeiramente feminina, ela quer o bem das outras. E ela fortalece a sua feminilidade valorizando isso nas outras mulheres e não querendo combatê-las. Um sétimo conselho: que tudo em sua vida, em qualquer esfera, seja motivado pela glória de Deus. E eu de vez em quando digo isso, que o maior propósito do seu casamento não é sua felicidade. Não faça da sua felicidade um Deus. O maior propósito do seu trabalho não é ter dinheiro. Então não faça do seu trabalho, do seu dinheiro, um Deus. Tudo isso é egocentrismo. E o feminismo ensina a mulher a trabalhar em causa própria. Eu não quero depender do homem, então eu vou ter meu próprio dinheiro. Eu não quero ter cicatrizes no meu corpo, eu não quero saber de filho. Eu quero ter tempo para sair e voltar na hora que eu quiser, eu não quero ter marido. E como elas detestam a ideia da autoridade,
elas também ignoram Deus. O feminismo ensina as mulheres a lutarem em causa própria. A maior preocupação de uma feminista não é o coletivo, não é a família, é ela mesma. Não foi isso que foi citado aqui? Meu corpo, minhas regras. Ninguém mexe comigo. É uma idolatria do próprio eu. Já a Escritura ensina as mulheres a abandonarem o próprio eu para fazerem tudo pela glória de Deus. Mulheres que almejam a glorificação de Deus, elas serão mais pacientes, mais perseverantes, mais esperançosas. Elas pensarão mais naquilo que vão falar, naquilo que vão fazer, porque elas não estão interessadas em benefício pessoal, em visibilidade pessoal. Elas não estão atrás de reconhecimento. Elas querem que Deus seja glorificado. E essa é a coisa mais importante na vida de uma mulher verdadeiramente feminina, é a glória de Deus. Então, sua feminilidade é um instrumento criado para a glorificação de Deus. Em 1 Pedro 3,4, nós lemos aí o verso 4, o texto fala sobre a mulher que tem um espírito gentil e tranquilo, que não perece, e aí diz assim, olha, e tem muito valor diante de Deus. Se no coração de uma mulher cristã estiver o desejo de glorificar a Deus antes mesmo de querer agradar qualquer pessoa e até o marido, ela vai ser uma bênção na vida do marido e de qualquer pessoa. Esse é o desejo primeiro de todo o coração verdadeiramente feminino, que o meu Deus seja glorificado pela vida que eu vivo. Seu trabalho em família não é servidão, é o ministério. Desde o momento em que pela primeira vez a Bíblia falou da mulher cuidando dos filhos, dando suporte ao marido, gerindo a própria casa, a gente não está falando mais de servidão, a gente está falando de ministério. Eu excluo aqui todas as perversidades cometidas contra as mulheres, a sobrecarga injusta, o machismo. Eu me refiro aqui ao cuidado puro e autêntico com os filhos, com o lar, com o marido. A glorificação a Deus vai necessariamente passar por essas coisas. Então não aceite esse discurso de que o ambiente familiar é uma prisão, porque na verdade ele é um ministério. E você, mesmo que não tenha nenhum cargo, nenhuma visibilidade ministerial na igreja, sabe? De títulos, você tem um ministério dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Então, olhe para essa demanda que não é fácil, do convívio, da administração, de procurar promover um ambiente calmo, de tranquilizar um homem que vive estressado pelas demandas que tem. Veja isso como ministério, não como a escravidão e a servidão que o feminismo tenta colocar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o que você está levando desse congresso? O que você está levando? Quando eu leio um livro, eu vou colocando umas setas do lado, porque em cada página eu procuro encontrar assim o coração da página, algo assim que seja marcante. Vou fazendo isso no livro inteiro. Depois eu leio ele só aquilo que eu marquei. O que é isso aí? É a gente mapeando os pontos principais que a nossa alma precisa se ajustar, precisa mudar. Que as mulheres que aqui estejam profundamente decididas a mudarem de atitude. Não porque a fulana que pregou, o fulano que falou, mas porque Deus quer. Então, que vocês não estejam apenas profundamente conscientes de suas falhas, mas profundamente decididas a mudar de atitude diante dessas falhas. Não permita que sua feminilidade seja definida por padrões culturais, porque aí você estará perdida. São padrões destrutivos, odiosos, conflituosos, rebelados contra Deus, amargos contra a figura do homem e amargos até contra a própria mulher. Um certo teórico disse que o feminismo tenta tanto modificar a mulher que está transformando ela num homem.
né? Que o homem não tem vaidade nenhuma, e a feminista também não tem. E fica pior do que o homem, né? Porque ela está abdicando de algo natural, sua beleza, sua leveza, sua docilidade, que a própria Escritura menciona e define como um vaso mais frágil. É a mulher. Não deixe os padrões culturais moldarem tua feminilidade. Mulher, que sua verdadeira formosura seja refletir a beleza de Deus. Não existe algo mais lindo de se ver numa mulher cristã. Que a tua grande beleza seja refletir a beleza do próprio Deus. Um espírito piedoso, um espírito santo, uma vida de oração. Repetindo o que eu disse no meio dessa reflexão, não há modo mais radical de ser feminina do que virar as costas para todo o discurso ideológico, para toda a teorização cultural que nós temos aí, e se voltar exclusivamente para a palavra. Este é o modo cristão, radical e verdadeiramente feminino de uma mulher se portar. Então reflitam sobre tudo o que foi ensinado aqui. Conversem entre si, aconselhem-se, reflitam profundamente no decorrer dos dias e orem a Deus diante de tudo que vocês guardaram, para que isso seja cumprido e que seja posto em prática. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, ó Deus, por este congresso, no qual o Senhor esteve, ó Deus, utilizando várias pessoas na conjuntura desta programação para que a Tua palavra, ó Deus, estivesse reinando os nossos corações. E nós aqui, ó Pai, te pedimos, no nome de Jesus, que cada uma das mulheres que aqui estejam, Senhor, profundamente decididas a abdicarem daquilo que não é o ideal bíblico, a lutarem, ó Deus, contra as suas pulsões, contra as suas dificuldades de reconhecer a liderança espiritual do homem, que elas lutem, ó Deus, contra esta fuga da responsabilidade cristã, de edificar um lar, seus filhos e o próprio casamento à luz da Tua palavra. Que cada uma, Senhor, seja espiritualmente criativa para influenciar cada vez mais seus maridos, para que no lar Deus seja glorificado acima de tudo. Nós assim oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Caminho
teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oremos. Senhor, nós agradecemos a Ti por todo o tempo que o Senhor nos proporcionou neste lugar, nesse congresso, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, ouvindo a Tua palavra, louvando o Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nos sustentou até aqui, tem nos ajudado. Ó Pai, nesse momento nós pedimos a Ti que nos ajude a vivermos tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a praticarmos a Tua palavra, que cada ensino, ó Deus, que foi colocado aqui, que possamos refletir um a um, ó Deus, nas nossas vidas, analisarmos, ó Pai, buscarmos melhorarmos em cada área da nossa vida. Ó Deus, nós agradecemos, te pedimos as Tuas bênçãos sobre cada irmã que está aqui, aquelas que irão retornar para os seus lares hoje, que estarão em viagem, que o Senhor continue guardando, protegendo de todo mal. Também agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmã que esteve disponível, ó Deus, para estar trabalhando para que este congresso acontecesse, para a Tua igreja também, por todos os irmãos que apoiaram. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia e que logo mais à noite também possamos estar juntos, ó Pai, para Te louvar, celebrar ao Senhor e ouvir a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.